Caio, você já ouviu falar em paralisia do sono? Já, muitas vezes. Muitos dizem que é um distúrbio, outros dizem que são seres de outro planeta fazendo experiência. Mas eu acredito ser espiritual. Não, cara, é só mental mesmo. Não dá uma alternativa para ser do homem. Ou é diabo ou é ET. Mas não pode ser um fenômeno mental, não pode ser um fenômeno psicológico, não pode ser um fenômeno apenas no ambiente do humano. Eles não admitem. Parece que o humano não existe. Olha aí, olha. Tá. Paralisia do sono, 2 registros. Compreendendo a paralisia do sono. Vai lá, meu filho. Paralisia do sono. Escreva embaixo. Acho que estou possesso. É a segunda alternativa. Acho a segunda alternativa. Então tá aí no portal Caio Fábio. Vai lá. Eu tenho muitos amigos que narram essa experiência. Eu já tive. Algumas vezes. Tem gente que tem com regularidade. Alguns vivem apavorados, especialmente se são membros de igreja muito mística. Se a igreja for dada a misticismo, esses indivíduos que sofrem de paralisia do sono, meu Deus, são angustiados em si mesmos como se fossem possessos. Possessos, porque é uma coisa aflitiva quando o indivíduo não entendeu o fenômeno para ter calma. Se a pessoa tem calma na hora da paralisia no sono, eu tinha muito isso quando eu era adolescente e na primeira juventude. Muito. Na adolescência, então, meu Deus, eu tive demais. E se o cara panica, aí é um desespero. É um desespero. Eu me lembro que eu narrei para o meu pai, as primeiras vezes que eu tive isso, apavorado. Ele falou, não, você só pensa. Eu acordei e o meu corpo não conseguiu despertar ainda. Respire e dá tempo, dê tempo. Sem desespero, respire e dê tempo. Quanto mais tranquilo você ficar, mais rápido o seu corpo vai reagir. Se você entrar em pânico, você vai atrasar a reação do seu corpo, porque o medo vai paralisar você, já não é mais nenhum fenômeno. Papai era uma pessoa extraordinária para simplificar tudo. Sim. Então eu fui aprendendo na adolescência. Depois, eu tinha muita paralisia do sono no tempo que eu jejuava longamente. 5 dias jejuando, sem comer, sem beber. Naquele período, às vezes, me davam umas paralisias do sono que tinham a ver com a profundidade do sono, quase que em estado de êxtase no qual eu entrava. E eu acordava naquele estado paralisado, mas já agora muito consciente do que era, ficava ali, respirando e louvando. E quando eu via, já tinha passado e eu já estava fora. Agora, um indivíduo que não tenha essa consciência, se desespere cada segundo preso ali, parece um minuto. E cada minuto parece para sempre. Na realidade, não demora muito tempo, mas a sensação é de um prolongamento sem fim. É porque o sonho é atemporal, né? E nesse caso, o indivíduo acorda... O segundo é eterno. Ele acorda e não consegue despertar. Ele fica assistindo o seu sono. Sim. O primeiro caso é preso dentro de si. O segundo caso é quando são aqueles que, na paralisia do sono, também tem uma projeção de si. Tem aquela... São os que saem de si e se veem. Aí alguns saem e passam pelo telhado, alguns vêm à casa de cima. A Adriana tinha uma amiga, aliás, 2 irmãos. Estão vivos, amigos, queridos. Que ambos tinham frequentemente esse fenômeno. E ambos sofreram demais com isso no tempo da igreja pentecostal, na vida deles, porque parecia que era um tormento demoníaco. Até que devagar eles foram entendendo que não era. Eu creio que a própria Adriana, isso já tem, quando ela ficou amiga deles, foi uns 30 anos atrás, ela não tinha ainda
toda a consciência que hoje em dia ela tem sobre esse fenômeno. Mas ela tinha segurança espiritual o suficiente para saber que aquilo não era nada do que se podia temer. Era só um fenômeno e não era nada além deles próprios. Quando o coração acalma em relação a isso, na mesma hora o fenômeno se pacifica e diminui. Por vezes até cessa. Cessa. E aí? Boa. Aí ela escreve, conta a história toda. Sem falar que com a idade a tendência é ir parando. Sim. Isso é muito mais frequente na adolescência, na primeira juventude. À medida em que os anos vão passando, a tendência é ir parando. A neurologia está muito mais integrada do indivíduo. E a psicologia da autopercepção dele está muito mais pacificada também do que acontece no iniciozinho da vida. E a pessoa tem que ter um pouco mais de esportiva também com certas coisas. É porque na igreja não existe... neurotizar. Na religião não existe esportiva, brother. Tem Ou é Deus ou é o diabo. Eu tive um sonho hoje assim, nessa linha. Pô, mó esportiva. Saí, voltei da ideia. Pô, legal. Né? Mas você veio lá de casa. O pessoal lá de casa tem esportiva. De outro lugar, onde o mundo fosse maniqueísta, ou seja, é preto e branco, bem e mal, que não é de Deus, é diabo, aí é um horror. Não sobra espaço nenhum para o homem existir, para fenomenologia natural, não existe. Está tudo dividido em black and white. Aí é horroroso. É a receita esquizofrenizante mais eficaz.